Fala galera, começando mais um Papo de Guerreiro, nosso podcast aqui na Flu TV, direto aqui do Legends Bar Fluminense House, Nova York, e hoje com Bruno Cantarelli, o Charla aqui na área. Fala, Canta, uma honra, irmão, tamo junto. Primeiro assim, vou rasgar a cena. Não, sem rasgação de seda. Não, vou. Eu espelho esse cara aqui, pô, eu fazia um programa na faculdade, copiava o programa desse cara aqui. Tá mal então, parado, mano, era hoje. mal parado. Viva o Rock Bola, depois Pop Bola, tamo junto. Viva o Charla agora. Não, tá arrebentando, maluco, né? Mas o Charla existe porque o Pop Bola ou o Rock Bola existiram antes do Charla, senão não existiria, porque é o que a gente faz, copiar o programa desse cara aqui. Não, copia nada. Vamos apresentar. Apresenta o nosso convidado de hoje, que é craque, é fera demais. Absurdo, né? Absurdo, né? Jogou demais. Você viu muitos jogos dele, não? Do Preto? Pô, viu, demais, né? cara. Viu, né? E assim, nesse momento que a gente tem volantes meias, ele já era isso na época dele, né? Tipo, É verdade. não, a gente fala volantes modernos e tal, eu acho que o Preto já representava muito isso, assim, e tanto no Fluminense quanto no Bahia, enfim. Acho que ele é um cara moderno pra época dele, né? Um cara que é um meia, um pensador de meio campo que jogava um pouquinho mais atrás, assim. Sim. Tudo bem, Pretão? Beleza, irmão? Caramba, prazer demais estar aqui, né? Pô, tá o maluco. Cantarelli me largou lá no Tchala, não quis ir no dia que eu tava. Ele não foi lá, né? Mas Muito ocupado. Um absurdo. Está ao lado de dois comunicadores que são, sem dúvida nenhuma, grandes referências. O Alexandre é modesto, né? Ele não gosta muito que elogie Minha ele. referência, pô. Então, engraçado que um torcedor me falou, né, no dia que eu estive aqui, no dia do jogo, ele falou, pô, Preto, aquilo que vocês construíram lá atrás, a gente está colhendo hoje. Então é mais ou menos isso, né, Cantarelli? Para chegar ao estágio que o Fluminense está hoje, teve lá uma luta lá atrás, um crescimento, uma construção. Eu acho que o que você sente aí pelo Alexandre é mais ou menos isso. Então, feliz demais por estar aqui. Mas você sente isso mesmo? Teve a sua participação, tem um dedo de vocês nisso tudo aqui, nessa festa que a gente está vendo, nessa trajetória do Fluminense 2023 para cá, e disputando o Mundial agora? Eu falo assim, Alexandre, eu acho que quem ganha título nos clubes, ele deixa algum legado. Claro que, pô, todo ano são 30, 40 jogadores que passam. Muitos não conseguem, às vezes, uma lesão, mas quem ganha título deixa um pouquinho da sua marca, né, do seu legado. Então, como eu fui campeão carioca pelo Fluminense, perdemos a Copa do Brasil pro Paulista de Jundiaí, que foi talvez uma derrota mais triste da minha carreira. Então acho que esse título, né, fiz gol na final contra o Flamengo da Taça Rio, depois fiz gol de falta contra o Volta Redonda no primeiro jogo do Maracanã. Então acho que esses momentos assim são que marcam, que ficam, e em função disso eu me sinto sim um pedacinho dessa história maravilhosa que tem o Fluminense. Ô Preto, só pra te perguntar assim, o que o Fluminense significa na sua vida, cara? Cara, eu tava Porque pensando... assim, a gente tá em Nova York, tipo assim, e aí tu tá aqui representando o Fluminense, né? O que o Fluminense significa na sua vida? Assim? Então, eu tava tomando banho agora no hotel e pensando, né, o que a gente poderia ter de pauta para poder falar, obviamente que vocês que fazem as perguntas, e tava pensando nisso. Todo pai, o que ele mais quer é que um filho vire torcedor. No meu caso foi o contrário. Meu filho que me fez virar torcedor do Fluminense. Porque eu, Cantarelli, meu pai é gaúcho, fez um esforço danado para eu torcer pro Inter. Só que eu com 6 anos de idade eu queria jogar. Eu falava, pai, não quero torcer pra ninguém, vem ver jogo, meu filho. Quero bater bola. Aí ia pro quintal de casa, bater bola. E com 6 anos eu já comecei a viajar sozinho. No Paraná, né? Sou do interior do Paraná. Ele era diretor do time, já começou a me levar nas viagens com 8 anos. Com 10 eu já tava sonho de ser jogador. E com 13 eu já fui pro Vasco, da divisão de base. Com 14 eu já tava morando embaixo da São Januário. Mas tu é de qual cidade? Eu sou de Cascavel, no Paraná. Então não consegui torcer quando menino. Engraçado, todo mundo pergunta se você tem um time de infância. Eu não tive, não tive. Meus irmãos são Inter, por causa do meu pai, a minha mãe é gremista. Então acho que nessa eu não quis magoar nenhum nem outro e levei minha carreira. Joguei em 11 times diferentes. E aí agora, depois de parar de jogar, meu filho com 10 anos de idade resolveu ser fluminense. Agora conta essa história, não sei se o Canta com essa história, que é demais, né? Essa história é legal. Eu acho que ele não quis te magoar, talvez, né? De escolher entre o Bahia ou Vitória também. E tem uma história interessante, que na inauguração da Arena Fonte Nova, teve Bavi e o Caio Júnior era treinador do Vitória. O Caio Júnior era meu primo, né, o saudoso. E foi jantar lá em casa na véspera e deu uma camisa do Vitória pro meu filho. E ele levou a camisa pro jogo, eu fui homenageado e tal. E o Vitória ganhou de 5-1 esse jogo, esse clássico. E ele desceu cantando. E aí alguns torcedores do Bahia juntaram ele e começaram a ameaçar. Tipo, aqui, o Preto é torcedor do Vitória, tá vendo o filho dele? Aí ele chegou no carro e começou a chorar. Falou, pai, não quero mais isso pra você.
eu não vou mais nem pra Bahia nem pra Vitória. Uma semana ou 10 dias depois eu viajei pro Rio com ele, fui nas Laranjeiras visitar a galera que eu conhecia da minha época, e aí o Fred, Thiago Neves levaram ele pra jogar PlayStation no hotel, na concentração. Então aquilo pra ele é uma data marcante que virou a chave. Ele falou: pai, a partir de hoje eu vou ser fluminense. Cara, e seu filho é muito fluminense. Muito, ele é muito. Ele é de opinar nas redes sociais, de eu brigar com ele. Eu falo: filho, o jogador tem família, imagine. Mas ele faz críticas construtivas, assim, né? Claro, às vezes criticando um ou outro jogador numa apaixonado. Apaixonado. Coisa que eu tenho dificuldade pra entender, porque eu não vivi isso. Sim. Agora que eu tô conseguindo Mas hoje entender. você é um cara apaixonado já pelo Fluminense. É né? isso, hoje eu tenho essa paixão porque eu não quero. Pô, o dia que o Fluminense foi campeão da Libertadores, eu e ele parecíamos dois malucos dentro da minha casa. A gente tava. Porque ele é meio. Ele é. Como é que a gente chama? Que gosta de repetir as coisas. Que tem medo de mudar. Ele assistiu todos os jogos da Libertadores no sofá da minha Ele casa. tem a mesma rotina. Supersticioso. Obrigado. Ele falou: eu tinha ingresso pra ir pra final. Eu falei: filho, eu doido pra escapar da namorada, né? Dar uma ida no Rio. Ele: não, eu quero assistir no sofá da tua casa, pai. Aí fomos lá. E aí ficou, né? E aí foi. Aí pulamos na piscina com roupa e tudo. Bebemos pra caramba esse dia. E é o que eu falo: quem imaginava naquele dia que a gente ia estar em Nova York, né? Podendo estar. Cara, muito maneiro viajar com o filho pra uma viagem. Pra Imagina time, isso. né, cara? Não, o Rafa é meu melhor amigo, meu parceiraço. Então, tô muito feliz, cara. Tô muito feliz, porque junção, só coisas boas, né? A paixão pelo Flu que virou, paixão pelo meu filho, de poder estar com ele. Ontem ele foi pra Times Square com a bandeira e não quer saber, não tem receio de nada, tem vergonha de nada, então isso é muito prazeroso. Pô, Preto, eu vendo do estádio assim, eu queria que você falasse, porque o Fluminense jogou com, vamos dizer assim, 3 volantes, né? Jogou com Martinelli, Hércules e Nonato. E foi muito bonito ver o Fluminense jogar contra o Borussia Dortmund, cara. O Arias, principalmente, né? Um negócio, assim, o Dortmund não tem o jogador que o Arias Da é. qualidade Não dele. tem. Não tem. Mas dos volantes, assim, cara, porque é a sua posição, né? Eu queria que você falasse do Martinelli, que eu acho um cara que por um tempo foi subvalorizado e é um cara que o Guardiola perguntou, pô, o que você acha, cara, do camisa 8 do Fluminense? Cara, desde os primeiros jogos que eu vi o Martinelli, eu já falei, esse menino é muito acima da média. Porque ele tem uma condição física privilegiada, né? Porque ele não para, ele tem uma dinâmica que o futebol exige hoje, mas acima de tudo ele erra muito pouco, né? Ele não erra passe, ele faz o simples, faz o trivial, mas com muita... Ele produz muito pro time. Eu acho ele faz que o era time mais jogar. meia que ele, mas Isso. ele é... Eu chegava um pouco mais, né? Arriscava um chute de fora da área, que ele tem pouco, mas questão de... Mas quase marcou também contra o Borussia. Quase, né? O primeiro tempo marcou, foi né? o melhor lance, foi o dele, chute. E é um cara que tem evoluído muito, porque parece que ele é muito simples, né? Muito humilde, então isso traz pro jogador uma evolução de tá ali, pô, agora tá com o Renato Gaúcho. Imagina o que ele tá aprendendo com o Renato. É uma posição que às vezes assim, a galera não observa o quanto ela é importante para a engrenagem do time. Talvez ela é fundamental. Se tirar o cara dali, mano, desmonta. É um tipo camisa 8, né? Isso. É que na verdade 8, o torcedor ele tá mais atento, quem dá assistência é quem faz gol, né? E o Martinelli é aquele cara que tudo tem que passar por ele. Como era o André, né? O André e essa dupla, quando eu vi jogando, essa dupla era... E o Renato conseguiu com 3 volantes fazer o time jogar, né? Então eu sou um fã incondicional do Renato. Inclusive sou contra treinador estrangeiro na seleção brasileira e acho que o Renato, agora não, né? Que a gente tem que precisar ele no Flu. Mas acho que o Renato tá preparado. Seria o teu nome pra mim seleção seria. brasileira? Pra mim seria. Renato Gaúcho pra mim é o nome da seleção brasileira. Tu acha, só perguntando assim a gente ouve do Renato, tipo assim, ele é ultrapassado, é o paizão. Não é treinador. Não é treinador e não sei o quê. E, cara, eu tive com o Renato, assim, até em off, e ele conversando muitas coisas de futebol que me impactaram muito, que eu aprendi muito. De olhar, de jogadores e tudo mais. E, cara, agora ele teve um enfrentamento contra um gigante europeu. O Kovac era o técnico do Borussia Dortmund e é um cara que foi técnico da Croácia na Copa e tal. E ele mostrou que, taticamente, cara, ele é fenomenal, assim. Sem dúvida. E ninguém no Brasil fala isso. Verdade. Então, e você falou com orgulho do Renato, assim. Você acha que o Renato é um treinador, taticamente, também, que a galera olha no Brasil
abaixo do que ele é, assim? Cara, primeiro que eu tenho uma ideia de futebol, que é a tática, isso eu aprendi com o Vanderlei Luxemburgo. A tática coletiva, ela depende muito da tática individual. Claro. Da onde você coloca o jogador para ele produzir de uma maneira satisfatória. E o Renato simplesmente fez isso. O cara com 3 volantes colocou de uma forma que os 3 volantes jogaram, conseguiram fazer o time jogar e chegar ao ataque adversário. E quando não tinha bola, diminuiu espaço. Então, assim, eu tive um treinador também, Toninho Cerezo. Ele trabalhou pouco no Brasil. E ele falava assim, Preto, claro que a tática é importante. Era um puta camisa 8, pô, né? baita jogador. Claro que a tática é importante. Você tem que, né, observar o adversário, ver características individuais. Mas o que vai definir é quando no mínimo 7 jogadores estão no dia, daqueles dias que conseguem produzir. Se 7 tiverem, eles levam os outros 3. Agora, um dia que tiver 4 ou mais abaixo, aí o negócio não tem tática, não tem ambiente bom, não tem vestiário, não adianta. Mas se no dia 7 ou 8 tiverem num dia deles, conseguirem produzir aquilo que é treinado, o time vai conseguir sair de uma maneira satisfatória. Cara, a gente ouviu muito antes do jogo, né, Canto? Contra o Borussia. O Borussia vai atropelar o Fluminense. Você acha que não tem muito? Eu falei com o Felipe Melo isso ontem, e ele até concordou. A gente tem um complexo vira-lata muito grande, assim, de sempre se diminuir em relação aos europeus. Você não acha isso também, não? Eu acho. E é por isso que eu fico louco de levar treinador europeu pro Brasil. Tudo bem que nós levamos o melhor, né? Eu só acreditava nele ou no Pep Guardiola. Acho que esses dois são, assim... Acho maneiro o cara que respeita o São Brasil, fora da né? curva, exatamente. Mas fora esses dois, eu não levaria, não é? Eu acho um absurdo você disputar uma Copa do Mundo, que você está representando o país do futebol e lá na beira do campo tem um italiano. Eu acho isso triste pro futebol brasileiro. Respeito, claro que ele é um vencedor, mas concordo com o Alexandre, é complexo de vira-lata. Acho que a gente tem muita qualidade aqui, quantidade de estrangeiros, jogadores estrangeiros que a gente está trazendo meia boca e treinadores meia boca, é um absurdo. Sou totalmente contra. O rendimento dos europeus aqui também, né? Com certeza, de embate, né? De embate, tá tendo jogo. Né? Agora, Preto, não sei se você chegou a jogar com o Thiago, acho que não, né? Thiago Silva? É. Joguei contra. Jogou contra? Contra. Ele no Juventude, não? Ele no Juventude. Cara, assim, me chamou a atenção, assim, acho que ele e o Sérgio Ramos, né? Eu acho, assim, eu não sei se a galera tem essa noção. Pra mim, os dois são os maiores zagueiros do século. Porque são os zagueiros de 2000 pra cá. Eu acho também. Que, né, cada um no seu estilo. Acho que o Sérgio é mais firme, acho que o Thiago é mais... Pô, seria uma dupla, imagina. Então, né? Completava de uma... Silva e Sérgio Ramos. Meu Deus. E, cara, campeão da Champions com 38 anos pelo Chelsea, né? Campeão da Libertadores. Aliás, não foi campeão da Libertadores pelo Fluminense. Chegou à final da Libertadores. Que se fala um pouco do Thiago, que é um monstro, né, cara? Cara, incrível, assim. Tem uma foto dele subindo com o centroavante deles. O cara acho que tem o quê? 2 metros? O cara era alto, O cara ele passou... O Guirassi, né? Ele passou do cara, velho. Eu vi na hora, comentei com o Rafa. Depois tem uma foto dele passando do cara. O tempo de bola dele, a leitura que ele tem de futebol é um negócio absurdo. E vou te falar, o Ancelotti não é bobo, ele tá enxergando. Você acha que ele vai levar? Cara, não tem como. Tem dois Ele jogadores Marquinhos... acima de 40 anos do Fluminense que podem ir pra seleção, o Thiago e o Fábio, eu acho. Cara, eu também acho. Eu sempre defendi isso. Eu também acho. Olha a meritocracia, não é? O momento do cara. É. Ele tá jogando, é o melhor, a posição, no momento. Tem que levar, pô, independente da idade do cara. E além disso, são dois exemplos, baita exemplos como pessoas, né, velho? Isso é fundamental num elenco de seleção que você tem pouco tempo unido. Se você tiver bons exemplos, boas referências, você tem que levar, cara. Então acho que são dois nomes que poderiam ir sem problema nenhum. E eu acho que o Thiago, com certeza, deve ser convocado. O Fábio, o Betão lá no Chala fala assim, ele é o goleiro que cola o sovaco no chão, né? Cara, que isso é um talento, tipo, de amplitude, de você conseguir chegar numa defesa. E dos goleiros do Rio, ele é o único que tem essa elasticidade, assim, embaixo do gol. E tá o quê? 45? Fábio. 45, cara, isso 46, cara. Cara, é um negócio... Porra. Mas sabe o que é? Parou de beber cedo. Ele Ele era uma sede... Ele era animado, né? Ele era animado. Ele era chuva grossa, né? Ele era chuva grossa. Aí, graças a Deus, encontrou Preto Jesus. era tranquilo também, né? Eu Preto era era tranquilo também. Agora que você começou a torcer, agora você tá mais animado, né?
Se eu não tivesse bebido tanto, acho que eu já tava jogando até hoje. Tu parou com quantos anos? Parou Eu cedo. rompi o tendão com 32. Porra, aí, 32, É. né, cara? E aí não consegui mais voltar a jogar. Muito novo, né? Muito novo. 32, 32. Meu projeto era até 36, então eu me cuidava bem, me alimentava bem, gostava de treinar. Então eu tinha essa ideia, 35, 36, que era... Mas aí o tendão, que é uma das piores lesões que o profissional tem, que é muito difícil de recuperar. Não é absurdo. Eu tenho até hoje 3 centímetros de atrofia na panturrilha. não? Parece Mas um você joga bola aleijadinho. ainda? Joga bola ainda? Softball. Eu fiz uma quadra de futebol dentro da minha casa, e tanta paixão que eu tenho por futebol. É a única coisa que eu faço com prazer Casa hoje. boa, né? Fazer uma quadra de futebol, né? Ah, então. Ah, vamos É, fazer. Não é qualquer pessoa Não é que qualquer um que tem a quadra de futebol em casa. Não é. Agora, Preto, perguntando pra você, no Fluminense, só te perguntar, você passou pela fase do Fluminense também de investimento e tudo mais. O maior jogador tecnicamente que você jogou? Cara, são 2 que eu não vou conseguir. Então vamos os dois. Felipe e E por Petkovic. quê? Felipe Maestro. Maestro. Esse cara. Você sabia que ele ia te driblar, você sabia pro lado que ele ia e você não conseguia marcar. Era assim? Ele era muito Era acima sempre da a mesma média. jogada, né? Muito Era sempre a acima. mesma jogada, né? E ele parecia lento, mas ele tinha uma passada que não era lenta, ele pensava rápido. Então ele conseguia driblar assim. Ele lembra muito o Ganso. Sabe? Sair de espaço curto com um movimento de corpo que o adversário fala. Eu marcava ele no treino e falava: Meu Deus, esse cara é muito acima. Assim, Assim. Tipo, tu jogador de alto nível, te impressionava. Me impressionava demais. Me E o impressionava Pet? demais. O outro é o Pet. E o Pet tinha uma coisa que pouca gente falava, mas era o domínio dele. Ele já tinha um domínio que ele já preparava a bola para definir. E isso fazia diferença. Porque um segundo que você domina de uma maneira diferente, você ganha sobre o adversário. Sim, é. E o Pet tinha muito isso. E batia bem na bola. E pra batia caramba. bem na bola, né? Driblava, conduzia bem a bola. Treinava Então era pouco, falta, né? Treinava falta pra caramba. Hoje não pode mais treinar, né? Pois é, né? Não tem mais gol de falta, né, cara? É, não tem Bola mais. mesmo, né? Não tem mais. O Pet, eu lembro de memória Foi o afetiva, maior batedor que você viu, o Pet, mano? de falta. Cara, eu acho que é o Marcelinho primeiro. É. Marcelinho? Eu acho. Mas o Pet tá ali, eu acho. É, cara, o Pet bota tá top uns top três. 5, Top talvez. 3, é. É, tinha o Rogério Ceni, né? Que também. Neto batia muita Neto, falta, cara. o Marcos Assunção. Marcos Assunção, Assunção. esse Juninho Pernambucano. É, mas eu tenho uma memória afetiva de um jogo do Fluminense contra o Cruzeiro. Jogo que tinha um palco atrás do gol. E... Sim, eu tava nesse jogo. Esse Pet jogo- fez um golaço. Pet fez 3 nesse jogo. velho. Foi 5-2 pra nós. Era o Pet e o Lene, eu acho. É. Se não me engano. Lene. O Marcelo não era o Marcelo, era o Lene que era o Isso. cara, né? Isso aí. O Lene era o atacante. Esse jogo aí eu tenho uma memória muito viva desse jogo, assim. Do Pet fez um gol de acabando placa, com o fez um gol de placa. Driblou uns 3, 4, fez E o gol. Pet era chato, né? Disse que ele era chato. Muito, Muito muito, chato, né? Você entendia Se ele o que ele chegasse falava, não? aqui, se ele Você chegasse entendia? aqui no- Você entrevistou já o Pet, não? Entendeu alguma coisa, não? Foi a pior entrevista do Charla, mas não foi por minha causa, não foi por causa do Pet. Porque eu comecei a entrar em geopolítica ali, Yugoslávia, Falar de Sérvia. certo? Não, mas ele é difícil entender ele. É difícil, né? É mesmo. E se ele chegar aqui e não reconhecer ele paga pro garçom, ó, manda me anunciar que eu sou É o Pet. mesmo? Ele gosta. É mesmo? Ele gosta. É. E de jogador mais de resenha que tu jogou? O resenha tem vários aí que é bom de contar a história, né? No Fluminense mesmo, Frederico. o Fred eu não peguei, Diego, né? O né? Fred foi depois. Diego Souza. Souza, né? Agora o cara mais engraçado é o Michael. Que joga Michael no Grêmio, Volante? volante. O Michael, eu choro e dou risada com ele. Que isso? Ele tem cara? umas tiradas, sabe? Aquele cara que não quer ser engraçado é o Michael. A gente se encontra nos torneios de futebol agora de vez em quando. Eu colo logo do lado dele. Ele pega no pé do Diego Souza pra caramba. Mas pense num cara resenha e que eu dou risada demais. É o Michael. Michael, né? E foi outro que eu peguei aqui em 2005, né? Era Diego Souza, Arouca e ele, pra disputa com a Puta, posição. mano, olha só, olha isso, cara. só craque. E tudo era um volante. Depois Aí o viraram... Diego Souza volante, né? Depois o Diogo foi pra frente e virou artilheiro, né? Vai fazer 20 anos já do título, 20 né? anos do título. Caramba, passa rápido, né, cara? 2005. Que recordação você tem naquele título lá? Vou Marcou sem mais. querer o Antônio Carlos. Cara, eu tenho o gol da... Começar, Fluminense, goleiro. Mas o Tonhão, parceiro, Tonhão. Tá lá na... Lá no Botafogo. Tá lá no inimigo. Lá no Botafogo. Tá no inimigo. Lá no Botafogo. Gente boa demais também. Ele é. Então, eu tenho o gol da final da Taça Rio, né? Que é o de Cavadinha contra o Esse aí Flamengo. ninguém Esse aí esquece. ninguém esquece. E eu fiz um gol que muita gente não lembra na primeiro jogo. O segundo jogo, o sacana do Abel não me colocou. Depois ele pediu desculpa e tal, porque ele achou que tinha feito as 3, eram 3 substituições só. É.
E ele acabou fazendo só 2 na último jogo, acabou não me colocando e eu não fui nem pra festa do título. Sério? E tão puto que eu Ficou fiquei. puto com o Abel, Puto. Até hoje? Não, depois Abel vai na Bahia, vai lá em casa, acaba com meus vinhos. Mas é um cara que eu fiz Toca piano. Aham. Mas é um cara que ficou meu amigo. Foi um dos treinadores que eu mais briguei durante essa temporada e que mais ficou meu amigo depois. Abel é gente boa demais. Pô, vocês brigam dentro de cama depois. É isso, depois né? O papo Eu tenho rola tranquilo, né, cara? poucos inimigos. Mas briguei pra caralho. Eu era chato. Tu era demais. chato pra caramba, né? Muito. Eu não sabia perder, velho. Se eu estivesse ganhando, eu era um. Se tomasse um gol, meu amigo, brigava com meus companheiros, com o adversário, Pô, tentava mas eu sempre desestabilizar. falo isso na seleção brasileira, por exemplo. Os caras, pô, não gostam de perder. O Brasil perde pra Argentina, toma cacetada, os caras vão lá, abraço o outro, dão um beijo. Também acho que tá vai faltando um comer pouco. empanada junto, né? Também acho que tá faltando um pouco dessa liderança do cara que ele sabe fazer isso, né? Os argentinos, nesse aspecto, eles têm essa... E eu acho que o Brasil precisa um pouco isso. E acho que tem... Quando você ouve assim, você jogou com ele. A Fred chegou um pouquinho depois. É, o Fred foi depois. Thiago Neves, tu jogou? Não, também não. Também Peguei, meu ataque era Tuta e Leandro Guerreiro. Rapaz, então era o time da Copa do Brasil lá, do Paulista, que é o... Que a gente perde a final em São Januário. Que é, o time do Fluminense era um absurdo. Era cara. muito bom, velho. E esse jogo era pra ter sido 5. 5 A bola não tipo, entrou. a diferença era essa, né? Se fosse no Maracanã, ia ser Nossa, diferente a Maracanã, história, com né? certeza. Não é igual, né? O São Januário não é igual, nem pra torcida, nem pros jogadores. E você conhecia bem esse Januário. né? Isso, e eles tinham ganho o primeiro 2-0, né? Um resultado difícil de reverter. Os caras ficaram fechadinhos, mas mesmo assim, mesmo a gente criou várias oportunidades. Infelizmente não era o dia, né? Deus tem dia que fala, ó, segura aí, não era pra ser. E se eu te perguntar, pra você falar pra galera assim, o seu gol de cavadinha na final da Taça Rio, lembra pra gente assim, quem te deu passe, qual era o cenário que você tava vivendo? Cara, eu tava voltando de Manda lesão. depois pra ele narrar, pra ele te mandar o Eu áudio. narro. Arrepiei, ó. Eu tava voltando de lesão, aí tava 3-0, eu acho que o Abel me chama. Falando de lesão... Muscular. Eu fiquei Muscular? um mês e meio, 2 meses parado. Aí o Abel me chama, eu recebo a bola do Gabriel, que era um ala, né? Que jogava E aí- pouco. Eu adianto um pouco e aí vejo espaço pra chutar. No primeiro chute ela bate e volta. Bate no zagueiro e volta pra mim. Aí eu conduzo mais um pouquinho, falei, o goleirão acho que tá adiantado, né? Aquele 1 segundo que você tem. Eu podia cruzar, podia dar uma paulada, mas falei, não, vou dar uma cavadinha. Ele não era alto, né? Era aquele Diego. Aí, Era o puf, Diego, Diego do Flamengo, Mas é aquela coisa, né? De 1 segundo que você tem que Lá, é... Diego Manchinho. Isso, você tinha um sinal aqui. Aquela coisa do 1 segundo que Deus falou, Preto, o único jeito de eu te deixar na história do Fluminense é esse golzinho aqui. Você não tá jogando. Golzinho não, porra. Os Golzinho, me- porra. Não, Golzinho gol, é foi um foda. golaço, né? Porra. Foi um golaço. Então, sou muito grato, ó, iluminado, porque fazer gol no Maracanã e daquele E jeito. no Fla-Flu, no porra. Fla-Flu, velho. Né? Então, Deus falou, Cara, Preto. deve ser uma cê é- sensação absurda. Imagina fazer um gol. Eu não Fla-Flu, tenho cara. noção dessa parada. Não, a gente nunca vai ter noção porque a gente não joga bola. Você De até joga verdade, um pouquinho cara. melhor do E que eu vou te falar, cara, foi muito difícil quando eu parei de jogar, né? Porque foi uma surpresa parar com 32. Você ficou Eu mal? sofri Você ficou muito, mal? eu entrei em depressão. Entrou em quase depressão? E tal, Isso acontece muito com os jogadores. E né? assim, uma das coisas que eu mais sentia falta era do gol, cara. Esse momento aí. A adrenalina. Adrenalina. Você não sabe pra onde vai, você não sabe pra onde correr, você não sabe o que falar. Aqueles, sei lá, 3, 4 segundos que você tem na hora que você faz um gol com o estádio cheio. Não compra, né? Você pega esses shake, sabe que a gente tem vontade de fazer um gol no Paris Saint-Germain, lá no Parque dos Príncipes? Entra em Mas não- jogada, né? Ele não pode dar 10 milhões e falar, deixa eu jogar a final. Fazer um gol. Mas o ser treinador depois não dá esse gostinho de novo, de voltar? Não dá? Não dá. Infelizmente É não. totalmente diferente. Totalmente diferente. E eu achei até que dava e também falei, preciso provar desse gostinho aí, mas não tem nada a ver. É diferente. Tipo, imagina É diferente. tu fazer um gol no Maracanã, tipo, torcida do Flusão. Tá louco, é isso. Cara, e tu sai correndo. Mano, eu não. E eu dei De verdade, acho sorte. que a galera não tem a ideia Não, de. não tem a dimensão de que de, é, de né? colocar isso assim, tipo, olha o sentimento que é isso. Eu dei sorte que na minha estreia no Maracanã com a camisa do Vasco eu fiz 3 contra o Inter, 94. Depois, em 2001, Bahia e Botafogo, eu fiz um dos gols mais bonitos da minha carreira. Foi um chute de fora da área, cruzada assim. Então o Maracanã me traz lembranças E assim. você pegou geral também, né?
Sim, Pegou a pô. geral, né? Tem uma imagem desse gol do Fla-Flu, o cara se rolando na geral, que é... Cara, isso Aquilo é coisa de cinema, de você olhar e Você tem noção que relembrar. isso é pra sempre, Yeah. assim, tipo... Esse gol com a geral não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. É um bagulho que aconteceu na Verdade. sua vida, assim. Verdade. E acabou. Cara, isso é muito louco, né? É muito louco. Ontem eu até botei, a gente passou no prédiozinho da Google, né? Aí tirei uma foto e falei, pessoal que não lembra da história do velho Black, que hoje eu sou o Black, né? Dá uma olhadinha aí. Os caras me corneteiam, né? Ah, não jogou porra nenhuma. A galera vai, né? A galera Os vai, mais né? novos, É. os amigos do meu filho, vão lá no Google que vocês vão ver. Bota lá Preto Casagrande, tem uns golzinhos bonitos lá. Mas é o que fica, né, velho? Black Big House. 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 Tá dando pra aproveitar aqui em Nova York, conhecer um pouquinho, ou não? Não, tá dando. Tá dando? A gente programou Tá bem, curtindo? a gente queria ver, conseguimos ver, né, os 2 jogos do Palmeiras já. Hoje a gente foi também. Vamos assistir os 3 do Palmeiras e os 3 do Flu nessa primeira fase, né? Daqui vamos pra Miami. Mas a gente programou bem, assim, conhecer pouca coisa de ponto turístico. Aí o Rafa estamos pra comer bem e assistir futebol. É isso. Estamos conseguindo. Agora, falando do Fluminense, assim, que pra mim, além do grupo, né? Depois o jogo espetacular contra o Borussia Dortmund, assim, que... Tava lendo a manchete do jornal Bild lá na Alemanha. Sim. A manchete foi assustador. Né? Tipo, Você assina, né, o Build, né? Não Você é assina. assinante. Esse é bem Niterói, viu? O treinador São deles Gonçalo. falou, né? Comemorou demais o pontinho. Comemorou o ponto. Agora, e no enfrentamento também, eu acho que o Fluminense tem um caminho positivo, assim. Porque no outro grupo, a Inter de Milão ontem estreou com empate e Empatou, tudo né? mais. Acho que o Fluminense vai longe, cara, no Mundial. Até onde você acha? Assim? Cara, eu acho que essa partida dá uma mudada no patamar do Fluminense, até com relação aos adversários, né? Eu acho que talvez nem o torcedor mais otimista imaginava que o Fluminense fosse colocar o Borussia no bolso como fez. Dominante, né? né? Dominante, muito Incrível, mais personalidade, com muito mais Fiquei confiança, arrepiado, de verdade. com muita mais coragem. Então acho que isso, obviamente, que traz uma responsabilidade. Os adversários vêm certamente marcando mais, né? Mas eu acredito que vai passar bem nessa primeira fase. E o mata-mata depois é história, né, velho? História, né? Mas eu acho que o Renato é muito bom nisso, cara. Ele sabe, assim como o Abel Ferreira. Hoje, por exemplo, o Palmeiras, o adversário foi o melhor o primeiro tempo todo. Aí fez 2 trocas, forçou mentalmente os caras no intervalo, o Palmeiras fez 2. Então acho que o Renato faz muita diferença nesse momento do Fluminense e é por isso que eu acredito tanto. Eu acho que o John Arias é o melhor jogador de um time brasileiro Eu concordo. do início da Copa do Mundo. Você concorda? Concordo. E acho que o Thiago Silva é o melhor zagueiro brasileiro em atividade. Então o Fluminense tem 2 que Você a gente. concorda? Concordo. Pior que eu concordo. E aí nós né? estávamos falando que nós temos o Martinelli, que hoje é um dos caras, um dos pilares fundamentais para a equipe Fluminense. E aí nós falamos que o Fábio hoje é referência e que merece seleção. Então são 4 Só o jogadores. Martinelli, que é um cara muito cobrado pela torcida. Você acha que o fato dele ser de Xerém, a cobrança aumenta? Aumenta. Mais ainda? Aumenta, sem dúvida. Isso é cultura, né? Cultural do torcedor. Existe essa cobrança maior por ele ter muito tempo de... Mas eu acho que ele tá lidando bem com isso e tá, acho que no momento top da carreira dele. Né? Consciente daquilo que ele necessita fazer, sabedor de que a torcida vai cobrar ele mais do que os outros. Eu acho que ele atingiu essa maturidade e esse jogo do Borussia mostrou isso, né? O cara enfrentar o Thiago pra mim é da linha do Mauro Galvão, Juan. É isso aí. Chega no Thiago. Eu acho o Thiago até melhor que o Juan. Também acho. Eu acho mais rápido. Acho abaixo do Mauro, mas melhor que o Juan. Eu acho isso assim. E do Cara, ele Arias. lembra muito o Mauro mesmo. Eu acho. Né? A leitura de jogo, né? Leitura de estilo. jogo, Acho que o Arias é um jogador que flutua, é impressionante. Ele joga em qualquer E função é difícil das roubar a bola três, dele, né, cara? Impressionante, né? Esconde. Escolhe a bola. Tem Incrível. muita força, velho. Ele bota a base, os caras dão porrada e cai. E ele não cai. Não Não, cai, assim, não derruba. do jogo, eu acho que isso impressionou o Brasil, assim. Do jogo contra o Dortmund, é o melhor jogador em campo. Verdade. Mas é pela FIFA, mas você olha no campo, Sem ele dúvida. tá acima dos outros do Dortmund, assim. E a outra coisa que o Renato também tem um dedinho, né? Você vê que o Arias, em determinado momento, o Renato manda, ele não precisa voltar com o lateral, porque não tem como aguentar. E talvez até por isso a escolha do Canóbio, né? Do outro lado, que o Canóbio consegue fazer.
essa ida e volta. voltar, né? Então, em determinados momentos, ele falou, segura a área, respira, pra quando você tiver a bola, dar aquelas 2 arrancadas que ele deu, que quase saíram o gol. Mas você acha que o Renato vai mudar pro próximo jogo? Eu acho que vai. Muda muito? Eu acho que vai. Eu acho característica do adversário, né? Ele troca talvez o René pelo Fuentes. Eu acho que na beirada ele deve entrar também com o Serna no lugar do Canóbio. E eu acho que o Ganso no lugar do Nonato. Né? Eu queria ver Germancano. E também. Eu também acho que vai. O L. Imediatamente faço o duplo L. Acho que o Cano também é uma alternação que ele deve fazer. Eu acho que se o Cano tivesse jogado contra o Dortmund, o Fluminense tinha ganhado o jogo. Aquele gol que o Everaldo perdeu, se é o Cano, É rede, né? é rede. Sem dúvida. Eu acompanhei muito o Everaldo no Bahia, né? Pô, ele faz muito bem o pivô ali, né, cara? Ele é um cara... praticamente é um jogador muito útil. É Mas útil. o Cano é outro patamar, né, velho? Em termos de aquela gol. bola ali, o Cano protegeu. Ou ele ia sofrer pênalti ou ia fazer o gol. É. Ele é muito confiante nessa bola, né? Mas ele Eu acho que chuta, faltou né? um pouco de confiança pro Everaldo. É. Ele jogou a responsabilidade pro Canóbio, né? Mas é um lance difícil, você tem que um segundo ali pra resolver. Não é qualquer um que consegue. Vai ficar aqui em Nova York até quando? Eu fico até domingo. Depois vai pra Miami? Domingo vou pra Miami. Assistir o Flu. E depois Assistir vai seguindo Inter e o Fluminense. Palmeiras. Ah, Aí depende, né? Depende que o dólar. Passando, né? Se o Vamos dólar avisar o aguentar. preto que o Fluminense vai longe, tá? Não, é isso. Acho que eu vou mandar meu Pode fiel. comprar mais dólar, Pode! né? Vou mandar meu Vou fiel. fazer isso também. Ir lá Manda. vender gasolina, eu fico mais. Canta. Cara, Obrigadão, que- irmão. ó, Você é monstro. eu Tamo mandar um junto. abraço. Passa rápido. Um abraço pra. Já Betão, falei que obrigado, minha Charla. referência aqui na apresentação. O Charla existe por causa desse cara aqui. Mentira. E do Rock Bola, depois do Pop Bola. E, mano, um beijo gigante pra torcida do Fluminense. É uma torcida especial e eu tive muitos momentos muito felizes. Você vai no jogo, narrando né? jogos do Vai estar no Fluminense. jogo. Sim, vou estar no jogo. Tô nos jogos do Fluminense. Tem um presente pra você. Coisa linda. Porque o Fluminense tem uma Copa Libertadores da América, Preto. Que bênção, viu? Me sinto campeão também. Ei, É. a gente tem um pouquinho, né? Eu tô só uma lembrancinha também do canal do Black aí, ó. Opa! Tá com o canal no aí? YouTube. Vou botar aqui, ó. Pô, fala do canal então. É isso. Hoje eu tenho feito mais Instagram, sabe? Mano, eu curti, canal curti- do Black Oficial. Curti muito o canal do Black, tá? Canal do Black Oficial. E aí no Instagram, no Instagram. YouTube a gente tá, no YouTube a gente tá criando ainda, recomeçando. A gente deu uma parada o ano passado, esse primeiro semestre, mas a gente acredita que a partir de julho, agosto a gente volta já a fazer podcast, entrevista. Então vamos seguir no canal do Black. Canal do Black. Canal do Black. Canal do Já, Black. canal do Black. Tô seguindo, seguindo já, já, canal pô, do tá Black? bom. Tu tá seguindo não? Segue aí. Segue aí, tem que seguir. Canal do Black. Obrigado, viu, galera? Então, Muito bom te ver, Tamo Alexandre. junto, irmão. Cara, Cantarelli, Preto, você é uma fera honra. demais. Você é fera demais. Tamo junto. Tamo junto. Boa. Vamos, Flu. Valeu, galera. Saudações Se tricolores. inscreve aqui na Flu TV, deixa o like, compartilha. Até a próxima. Saudações tricolores.